mães ou mãe missionária. Diz o texto: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Podeis sentar. Hoje é um dia bastante especial, né? Porque a figura humana de maior ternura e carinho é lembrada que é a nossa mamãe. Você e eu estamos aqui por obra exclusiva, primeiramente de Deus e de nossas mães, que assim um dia o fizeram. A mulher, ela recebe da parte de Deus uma missão bastante definida por Deus desde a criação. Claro que a mulher cometeu um erro, juntamente com o homem, um erro tremendo, a ponto de cortar a comunhão com Deus. Porém, a missão dada por Deus para a mulher e para o homem não fora suspensa quando eles erraram. Ao contrário, a missão que Deus deu permaneceu. Não mudou em nenhuma vírgula a missão que Deus tinha dado, tanto para o homem como para a mulher. E por mais que eles haviam errado e equivocados, isso nos deixa bastante felizes em saber que tudo aquilo que Deus nos comissionou para fazer, ainda que a gente cometa um deslize, um erro, uma falta, uma fraqueza, Deus não aborta a missão. Ao contrário, Ele permanece com a missão em dias para que a gente possa entender que Ele não é um Deus que desista da gente em momentos difíceis, em momentos cruciais. Não, Deus continua. Seu propósito, Ele é único e dado também aos seres uma missão única. Para a mulher foi dado a ela a missão de gestar os filhos, gerar, gestar, procriar. Uma missão bastante difícil. Com o erro dela, como uma das consequências de seu erro, fora que o Senhor Deus disse: e acrescentarei as dores parturientes que você vai ter. Então o parto, ele teria já uma dor por si. O que aconteceu, que como consequência do pecado, Deus veio intensificar mais ainda esta dor. Porém, uma missão como esta, a mulher, ela é parceira de Deus no projeto do próprio Deus de povoar a terra. Todas as grandes mentes que hoje estão caminhando pelo planeta, todos os homens que fizeram grandes conquistas na área da ciência, da pedagogia, da medicina, da astronomia, em todas as áreas da vida, homens e mulheres que estão hoje em destaques, eles passaram por um ventre, passaram por um útero de suas mães. Então o útero passou a ser o local de produção de pessoas que fazem a diferença. É uma missão árdua, é uma missão difícil. Eu jamais em toda a minha existência gostaria de ser mulher. Eu quero ser homem e também creio que não haverá reencarnação, portanto eu sempre serei homem. Porém, as mulheres que tiveram este privilégio de ser mulheres, elas vieram equipadas para o desempenho da missão que Deus havia comissionado. Elas vieram com este equipamento. É impressionante a força da mulherada. Mulher
Uma mulher tem força para 10 homens. A mulher, ela fica doente e mesmo assim ela levanta e faz todos os afazeres e tarefas. O homem, basta um ventinho, ele já está derrubado, já está pedindo misericórdia, né? Mas as mulheres não, elas levantam. Gripe já não é doença de mulher mais, elas tiram de letra. Nós homens é que sim, uma gripinha, uma tossinha já está matando o sujeito, né? E o fato desta missão ter sido recebida por Deus para gerar um filho, gerar uma vida, carregar este filho no ventre por um espaço de tempo, 9 meses de gestação, todo o seu corpo passa por uma deformação, ela passa a ter sobre si uma carga emocional que vai além do próprio entendimento. As pernas incham, há um sobrepeso sobre a coluna. Você já viu que as mulheres, quando elas estão grávidas, elas sempre estão com as mãos assim? Dói a coluna. Eu nunca fiquei grávido, já fiquei grave, grávido não. Dói a coluna, as varizes arrebentam. O momento do parto, ele é traumático. Os chineses inventaram o tipo de uma máquina para fazer o teste da dor da gravidez nos homens, né? E então liga lá esse aparato no homem, e antes mesmo do menino nascer, o homem já está gritando e dizendo: para com isso, pode desligar a máquina. E as mulheres vai até o fim, sem contar a força que uma mulher faz para trazer a criança na hora do parto. Muitas delas até morrem de tanta força que fazem. Há uma hemorragia interna e acaba vindo a óbito. É um momento bastante traumático para uma mulher. Uma missão que elas receberam do Criador. Seria uma missão até certo ponto suave, mas devido a um pecado cometido, Deus então veio multiplicando esta dor. Porém, o próprio Jesus disse que toda mãe, depois que dar à luz, ela esquece até a dor e o sofrimento que teve por estar feliz de ter trazido um homem ao mundo. Um homem ao mundo. E esta tem sido uma missão materna em todos os âmbitos. Aqui em Araçatuba a gente quase não vê mulheres grávidas, mas quando você vai no Amazonas é uma loucura. O que tem de mulher grávida no Amazonas é coisa impressionante. E elas estão fazendo e cumprindo a sua missão. Depois que coloca, não é somente pôr esse filho ao mundo. Agora esta criança requer de muitos cuidados. Porque se ao nascer a gente for abandonados como alguns animais, acabamos a morrer, viemos à morte. Mas os cuidados são extremados para uma mãe. O pai está ali, né? O menino chora, ele já dá um cutucão nela e diz: ela está chorando. Será que ele não está com dor de barriga? Será que ele não quer mamadeira? O pai vira para o outro lado da cama a dormir. A mãe levanta e vai cuidar. De manhã, quando o pentelho está um pouquinho maiorzinho, é ela que levanta para fazer o lanche, para fazer o café, para arrumar a roupa e mandar à escola. E se tiver que ir buscar na escola, poucos são os pais que estão buscando. Sempre é a mãe ou a avó, né? Sempre são elas. E quando chega com o filho ou com o neto em casa, ela já vai preparar uma comidinha, alguma coisa. Você quer comer alguma coisa? Então mãe é sempre assim, né? Mãe é impressionante. É impressionante. Graças a Deus que eu tive uma e me ajudou muito. Agora a Bíblia aqui
nos apresenta duas mães, Lóide e Eunice, duas mulheres. Eunice é filha de Lóide, porém Eunice é casada com um grego. A filha de Lóide se casou com um grego que não era judeu. Lóide e Eunice eram duas mulheres judias, que pertencia à nação judaica. E elas foram viver na cidade de Listra. Listra era uma cidade já dentro da província de Acádia, aonde Saulo teve uma noite um sonho, Paulo teve uma noite um sonho, daquele mancebo que diz: passe a Macedônia, eu venho para essa província aqui, para o lado europeu. E então Paulo e Silas chegam em Listra, lá ele sofre. Vocês se lembram que nós falamos aqui, ele expulsou um demônio de uma menina, né? E ele foi apedrejado ali naquele lugar. Ao ser apedrejado ali, deram ele quase morto. Mas a palavra da fé entrou no coração de Lóide e de Eunice. E essas duas mulheres, de uma forma espiritual, começaram a viver o Evangelho. Do matrimônio entre Eunice e o grego, o não crente, nasceu um menino chamado Timóteo. E Paulo, quando está em Listra, os irmãos começam a falar sobre Timóteo, dizendo que era um menino exemplar. Era mais ou menos assim como o Hugozinho, né? Para um lado, para o outro, correndo, correteava para lá, para cá, e era na música. Se precisar limpar o banheiro, ele também está disposto. Cadê ele? Amém? E era Timóteo. E Paulo então quer trazer Timóteo para fazer parte da equipe. Ele era jovem. Vou colocar você na nossa equipe, nós vamos viajar mundo afora pregando o Evangelho. Circunda a Timóteo, porque ele era filho de uma mãe judia, e começa a instruí-lo. Porém, Paulo, ele começa a instruir Timóteo, da onde tanto a vovó Lóide e a mamãe Eunice tinham parado. E aquelas mulheres fizeram um trabalho de especialistas. A primeira professora que todo filho e filha tem são seus pais, principalmente a sua mãe. E naquela época em que as mães ficavam mais em casa, eram donas de casa, senhoras do lar, as crianças ficavam mais com a mãe. O pai saía para enfrentar o batente da vida, as mães ficavam em casa. Eu me lembro que nós estávamos vivendo em Três Lagoas, e o meu pai vinha trabalhar na Ilha Solteira e passava a semana toda e só voltava no sábado. Então toda semana nós ficávamos com a nossa mãe. Então a mãe, ela fica mais tempo com o filho. É por isso que os filhos, eles são mais agarrados com a mãe do que com o pai. É importante numa casa a figura paterna, claro, imprescindível. Porém, as crianças sempre se apegam mais à mãe, porque é com a mãe que elas ficam, né? É com a mãe que elas ficam. É comum o pai ir embora e a mãe ficar com os filhos. E então, a vovó e a mamãe Eunice, elas reuniram e começaram a instruir a Timóteo, um trabalho de especialista. E qual foi a instrução que elas vieram inculcar em Timóteo? A instrução bíblica. Paulo, ao referir a esse trabalho, aqui ele disse: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo faz um panorama retroativo da vida de Timóteo e disse: olha, traga sempre a memória, e eu também trago, que em ti não habitou uma fé fingida. Então, se a fé que estava em Timóteo era uma fé real, firme, uma fé fiel,
ele deveu isto à sua vovó e à sua mãe, que também tinha a mesma fé, porque os pais passam aos filhos aquilo que eles têm, dá como herança e dá também para os filhos como legado aquilo que eles têm. Então tanto Lloyd, que era a vovó, como a mãe, que é Eunice, elas tinham uma fé firme, fiel em Cristo Jesus, e elas passaram para Timóteo esta fé. É muito importante a gente ter uma fé verdadeira, porque a vida ela é cheia de embates, problemas, dificuldades, lutas, lágrimas, dores. A vida, ela não é um mar de rosas, ela não é um jardim de flores. A vida, ela demanda de nós muitas vezes sacrifícios, e outras vezes vem contra nós com tormentas e tempestades. A vida é assim, a vida é assim. E quando a gente não conta com uma fé fiel, com uma fé pura, com uma fé não falsificada, quando chega esses momentos de crises, de adversidade, de problemas, de luta, de sofrimento, a tendência é fazer com que a nossa fé naufrague juntamente com a gente. Mas se a gente recebeu a fé genuína, a gente pode ter um legado guardado no coração para estes momentos de desafio. Foi o que fizeram tanto Lloyd como Eunice. Elas incutiram em Timóteo. Elas não sabiam, elas estavam cumprindo a sua missão sem saber o que Timóteo seria. Porque todas as mães, ao investir nos seus filhos, elas não sabem o que os seus filhos serão no futuro. Os sonhos e os desejos e esperança dela é que os filhos sejam os doutores do amanhã, os protagonistas da história do amanhã, homens honrados, mulheres honradas. Esse é o desejo do coração de toda mãe, mas elas não sabem. E nem Lloyd, que era a vovó, e muito menos Eunice, sabia o que seria Timóteo, mas Deus sabia. E se Deus colocou uma criança nas tuas mãos, é porque Ele tem um propósito na vida dessa criança. E se colocou nas tuas mãos, você tem uma missão para poder desenvolver e incutir nesta criança uma verdadeira fé, um verdadeiro temor a Deus. Um verdadeiro temor a Deus. Então Paulo diz a Timóteo que ele deveria trazer à memória a fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Essas duas mulheres foram primeiras a serem alcançadas pela fé. Timóteo aqui já é um rapazote, aí de uns 35 anos, da minha idade mais ou menos, e ele está agora recebendo essa carta de Paulo, dizendo: olha, sua avó e a sua mãe foram primeiras alcançadas, e com a fé que elas foram alcançadas, ela transmitiu a você. A fé que você tem não é falsa. A fé que você tem não é falsa. E nos dias de hoje, o mais que necessitamos é de mães, mulheres, e tanto homens e mulheres, com uma fé não fingida, com uma fé não falsa. E como é que eu posso saber se a minha fé é falsa ou se a minha fé é verdadeira? Sabe quando é que eu levo ao ponto da prova da fé? Se realmente o que habita em mim é uma fé verdadeira ou se é uma fé falsa? São os problemas. Tiago disse: a nossa fé provada como o ouro. Como é que o ouro é provado? O ourive lança ele no fogo e derrete ele, para que todas as impurezas que ali esteja seja removida e fique somente o ouro. Porque é possível, e eu já vi isso, alguns ouríveis colocar um outro metal no meio do ouro para dizer que é tudo ouro. E aqueles que são inexpertos na questão do ouro acabam comprando outro metal por ouro, ou ouro por bronze, ou bronze por ouro, coisa parecida assim. Então se faz necessário que o fogo venha provar se realmente é tudo ouro. O que é ouro, ele subsiste com a prova do fogo. A fé é da mesma forma.
Se a fé é genuína, ela vive, ainda que seja provada na fornalha. Lembra dos 3 rapazes? Lá jogado na fornalha por Nabucodonosor? Lembra o que aconteceu? Nabucodonosor disse para eles: vai tocar a música, e quando findar os instrumentos de música, então vocês vão ajoelharem, e se vocês não ajoelharem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E tocaram as músicas, a fanfarrinha, pá, 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 e os meninos ficaram em pé, agarraram eles e jogaram na fornalha. Quando eles caíram na fornalha, Jesus estava esperando eles lá, e o fogo não teve poder sobre eles. Ainda que eles tinham sobre si a sentença da morte, eles preferiram morrer do que negar a sua fé. Quando é que eu provo que a minha fé é uma fé genuína? Com os problemas. É muito fácil dar glória a Deus em volta de uma mesa com um grande assado para comer. Eu quero ver você dar glória a Deus quando a panela está vazia, quando os pratos estão vazios, quando o desemprego chega, quando a enfermidade chega, quando os problemas se avolumem. Aí eu quero ver você continuar dando glória a Deus, porque o crente que passa por este momento tem uma fé genuína. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. A fé que habitou em Lloyd, a fé que habitou tanto em Eunice, era uma fé genuína, e esta mesma fé elas transmitiram para você, Timóteo. Terá muitos problemas, terão muitas lutas, virão muitas perseguições, mas a tua fé permanecerá e dará valor para você ficar em pé. Louvamos a Deus pelas mamães de fé, que amam a Deus, que têm fé em Deus, que continuam acreditando, ainda quando as coisas parecem que estão cada dia mais difíceis, elas continuam acreditando. Amanhã vai ser um novo dia, amanhã a porta vai abrir, amanhã a cura vai chegar, amanhã Deus vai fazer, amanhã Deus vai operar. Eu creio. Esse meu filho hoje está me dando tristeza, mas amanhã ele vai me dar alegria. Amanhã ele vai chegar com um buquê de rosa dizendo: mamãe, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, e eu louvo o nome de Jesus, porque a senhora não desistiu de acreditar em mim. Sabe quem acredita nos filhos? São as mamães, são os papais. Lloyd e Eunice acreditava que Timóteo haveria de ser um homem de Deus. Acredita você no seu filho? Acredita você na sua filha? E eles precisam que a gente acredite nele. Eles precisam desta autoafirmação. A coisa mais triste para um filho é quando o pai e a mãe começam a colocar adjetivos nele: orelhudo, burro, estúpido. Os filhos precisam da autoafirmação. Você e eu, como pais, nós precisamos olhar para os nossos filhos e injetar neles palavras de ânimo, injetar neles palavras de levá-los para cima. Precisamos. São os nossos filhos, e eles vão enfrentar a vida. Você não sabe a gama de influência que eles vão enfrentar quando chega na escola, que estão longe dos seus olhos. Se você não fez a tarefa de casa, eles serão presas fáceis na escola, na faculdade, na universidade. Não terão forças para enfrentar o desafio do mercado de emprego. Serão sempre considerados como aqueles que não têm condições de fazer coisa alguma. Não estou falando na superproteção, porque alguns pais exageram na dose. O sujeito já está um brutamonte, né? Um dinossauro, e a mãe ainda está levando o leitinho quente lá na cama. Bota esse sujeito para trabalhar.
Ensina para ele que a vida é dura. Viver tem os seus riscos. Porém, encha ele de entusiasmo. Faça como o papel da coruja, que encontrou o gavião e disse: compadre gavião, lá naquele toco tem um oco. E lá está as duas criaturas mais lindas do universo. Por favor, passando por lá, não os coma. E o gavião voando, chegou lá naquele toco, deu uma olhada e disse: que coisinha mais feia do mundo. Eram uns filhotes de coruja. Aqueles animaizinhos, aquelas aves mais feias. Ele disse: não, isso daqui não pode ser filho da pomar de coruja. É uma coisa feia dessa. E ó, comeu. O menino pode ser o mais feio, mas para a mamãe ele é o príncipe. O sujeito parece um sapo, mas para a mamãe ele é um príncipe. É o feio que mata, mas para a mamãe, o lindão da mamãe. Vem cá, lindão da mamãe. Para nós, os nossos filhos são os melhores. Sim ou não? São os melhores. Quem não acredita no filho? Para mim, o meu filho, a minha filha, são os melhores. Porque se eu não acreditar neles, quem vai acreditar? Se eu não infundir neles valores, quem vai infundir? O mundo está aí para adotar os filhos daqueles pais irresponsáveis. O mundo está aí. O traficante está na próxima esquina para aliciar o menor que os pais abandonaram e deixaram que fosse pelo mundo, para que eles se tornem vendedores desta mercadoria. Essa tem sido a realidade. Então eu e você, como pais, e você como mãe, vamos fazer o trabalho de casa, vamos fazer a tarefa da casa, vamos incutir em nossos filhos os valores de uma fé genuína, para que quando as lutas vierem, quando os problemas chegarem, eles possam acreditar na fé e no Deus que você um dia colocou no coração deles. Conte a eles as antigas histórias bíblicas. Era assim que fez Lloyd e Eunice. Contou a Timóteo os acontecimentos do Antigo Testamento, o Deus que foi ao Egito, o Deus que chamou Abraão, o Deus que falou com Jacó, o Deus que abençoou Isaac, o Deus que foi com Moisés no Egito, que realizou as pragas, que trouxe o povo pelo deserto, que abriu o mar vermelho, que tirou água de pedra, que enviou o maná, o Deus que deu a terra prometida. Faça como Lloyd e Eunice, mulheres que tomaram uma missão para transferir ao seu filho valores que ninguém pode tirar. O diabo pode tirar a saúde, o diabo pode tirar o dinheiro, o diabo pode tirar até a reputação, mas a fé ele não consegue tirar, porque a fé está lá dentro da alma, e lá ele não pode chegar, a mão dele não pode alcançar. Um filho em que a mãe colocou a fé dentro dele é um filho que anda com um depósito garantido dentro da alma, em que o inimigo e nem o inferno não pode atingir. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas nos problemas e nas lutas, quando parece que ele está acabado, ele se levanta das cinzas novamente, ele se para com plumagem nova, dizendo: eu acreditei naquilo que a minha mãe colocou dentro de mim, e eu hoje tenho entendido que o Deus dela vive e acode também a minha vida. Isso é um papel de mãe. Ele disse: habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Como é que se convence alguém que ele tem fé? Como que eu posso convencer a você que eu tenho fé? Se a fé é subjetiva. Você já viu a fé alguma vez? Já viu? A fé é subjetiva, não tem como você ver. Você não vai ver a fé. E como é que eu posso saber que em mim habita fé? Como que você pode convencer que em mim habita fé?
Tiago nos ajudou. Ele disse: mostra a tua fé pelas obras. Só tem uma forma de você convencer que tem fé. Não adianta eu ficar aqui gritando: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Aí você grita de lá: mostra a tua fé pelas obras. Aquilo que é subjetivo em mim precisa materializar. Se eu digo que creio em Deus, eu tenho que materializar esta fé. E como eu materializo essa fé? Quem diz que crê em Deus tem que viver para Deus. Então eu preciso mostrar a minha fé pelas obras. Por que Paulo está dizendo: estou convencido que também habita em ti a mesma fé que habitou em Lloyd, que habitou em Eunice? Eu estou convencido que habita em você. Por que Paulo diz isso? Porque Timóteo havia feito provas e obras de fé. Paulo em momentos viu em Timóteo que aquele menino tinha fé. E como foi isso? Ele fez com que exteriorizasse a fé que habitava nele em obras. Em obras. Ninguém sai para pregar o evangelho se não tiver fé. Ninguém sai. Ninguém vem a um lugar para adorar a Deus se ele não tiver fé. Ninguém levanta altas da madrugada para dobrar o joelho e buscar a Deus se não tiver fé. Então Timóteo você pode até simular, porque tem muita gente que simula que tem fé, mas a simulação, o que é que mata a simulação? O tempo. O tempo. Você consegue simular hoje, consegue simular amanhã, mas vai chegar um momento que a máscara, o Dória tira, a máscara cai. Um dia você não consegue simular mais. Um dia você vai ver que tudo aquilo era apenas uma simulação, e é os outros que vão ver a fé fingida, porque há uma fé fingida. Olha o que disse Paulo aqui no capítulo de número 15. E que desde criança, ele está falando para Timóteo, e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Por duas vezes Paulo está levando a Timóteo a recordar o tempo de criança. E ele está dizendo: eu estou convencido que em você habita uma fé genuína. Eu tenho visto e tenho testemunhado a fé que está em você. Você tem andado comigo. Irmãos, quando a gente anda com uma pessoa, muitas vezes a gente tem uma imagem da pessoa, né? Ou tem aquela imagem negativa: ih, mas fulano, só de olhar para a cara dele já me dá um desespero. Ou então, fulano, pensa num sujeito bom. Aí você começa a andar com aquela pessoa. O grande problema é que quando você começa a andar com a outra pessoa, a imagem que a outra pessoa tem de você modifica. Você começa a conversar com a pessoa, a imagem modifica. A imagem modifica. Por quê? Simplesmente pelo fato de que você vai conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. O que ela gosta, o que ela faz, o que ela fala. Porque muitas vezes a gente veste uma roupinha e passa até por crente. Uma roupinha melhor, uma coisinha melhor. E aí todo mundo olha e diz: poxa, esse é o Master Blaster Super Santo, né? E aí começa a conversar e vai ver que não, é um santo do pau oco, né? Um santo aí de comedor de feijão, que não tem nada a ver. Então não tem como você e eu dissimular ou simular uma fé fingida por tempo. Vai chegar um momento que as pessoas vão descobrirem. E aí é o grande problema de Adão e Eva. Eles fizeram para si aventais de folhas de esqueceram que na manhã seguinte tinha sol. E o que acontece? O que faz o sol, pastor? Seca a folha. Então toda a roupinha no outro dia já estava
Aquela dissimulação de que estava tudo bem, não emplacou, porque era fingida. A fé pode ser assim, fingida também. Porém, Paulo tinha andado com Timóteo, e agora ele disse: eu estou convencido de que esta fé aí não é fingida. Ninguém faz isso. Lembra do que disse Nicodemos para Jesus? Ninguém faz essas obras se Deus não estiver com ele. Era a certificação de que Jesus vinha de Deus, porque fazia obras que só Deus poderia fazer. Aí então Paulo começa a dizer para Timóteo sobre o que ele conhecia. O que é que Timóteo conhecia? Desde criança, trabalho de escola dominical. Desde criança que sabe as sagradas letras. Então tanto a vovó Lloyd como a mamãe Eunice, desde criança pegaram o menino e começaram a ensinar. Ensinar o quê? A Bíblia. Porque o professor da escola vai ensinar matemática, geografia e tantas outras matérias. Porém, sobre Deus, quem ensina é quem tem Deus no coração. Você só pode ensinar o caminho de Deus se você estiver andando nesse caminho. Você só pode falar de Deus se você está experimentando este Deus. Não tem como você falar de algo que você não sabe. E aí, a vovó Lloyd e a mamãe Eunice conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus. O que fizeram? Trabalho da escola dominical. Trabalharam o coração daquele menino, sabe as sagradas letras. E disse mais Paulo, que são capazes de te fazer sábio. O que é que Paulo está dizendo? Você já sabe as escrituras, e estas escrituras que você aprendeu vão te dar sabedoria. Não que Timóteo era um exímio sobre astronomia, que era um cientista sobre todo tipo de matérias físicas, ou até mesmo invisível aos olhos humanos. Não. A sabedoria aqui é a sabedoria para viver bem com o próximo e com Deus. Pode te fazer sábio. Então, se você quer que o seu filho, mamãe, seja amanhã um jovem sábio, uma moça sábia, porque a pessoa que é sábio sabe fazer boas decisões, ter boas decisões. Pessoa sábia não casa com qualquer um. Ele sabe eleger, sabe escolher. Pessoas sábias não tomam decisões por impulso. Não. Pessoas sábias sentam, analisa, calcula, investiga, faz todo um trabalho de campo para depois tomar uma decisão. Não é como aquelas pessoas que dizem: estou tão arrependido por ter casado. Quanta gente a gente encontra hoje dizendo: estou tão arrependido por ter casado. Por quê? Porque quando encontrou a pessoa, tomou uma decisão precipitada, foram movidos pelos hormônios e agora estão pagando um preço muito alto. Porém a Bíblia diz a mim e a você: você vai até o fim, Daniel. Escolheu esse, é com esse que você vai. Escolheu esta, é com essa que você vai. E nós homens jamais podemos reclamar da esposa que temos, porque quem escolheu foi a gente. E a mulher não pode reclamar do marido que tem, porque quem escolheu você foi ela. E ainda fez até um juramento no pé do altar: eu prometo que eu vou ser fiel, e isso, e aquilo, eu te darei os céus, meu bem, e o meu amor também. Prometeu tudo, e agora está querendo pular fora do barco? Não, meu querido, não. Fica aí. Você vai tomar todo o cafezinho da manhã, almoçar e jantar nesta pensão da Dona Maria para sempre, até o dia do arrebatamento. Quando a trombeta soar, então você vai subir, ainda de mão dadas com ela. Pastor, e o que eu faço? Meu filho, você tinha que ter feito antes. Paulo disse a Timóteo: as sagradas escrituras podem te fazer sábio para tomar decisões. Qual é a minha carreira profissional? Aonde eu vou morar? Irmãos, há decisões que são de suma importância. A primeira delas é com quem eu vou estar na eternidade. Você tem que saber hoje. Com quem eu vou estar na eternidade? Com Deus ou com o diabo? E aí você escolhe. Não, aqueles que não têm a Deus, não precisa mais nem escolher.
Porque quem é neutro já escolheu. Neutro já está do outro lado. Você precisa escolher Deus. Segunda decisão mais importante: qual é a pessoa que eu vou casar? Não se esqueça que você vai até que a morte o separe. E quando você orar para Deus levar ela, não se esqueça que Ele pode levar você. Então é a segunda decisão mais importante. A terceira: qual será a minha carreira profissional? Porque eu preciso trabalhar para sustentar essa mulher. E uma mulher é cara, irmão. Você está pensando que uma mulher é R$2? Esquece. Uma baranga é R$2. Mas uma mulher, serva do Deus Altíssimo, irmão, é cara. E não tem esse negócio de economia, não. Pode abrir a carteira. Vamos ver se depois do culto algumas irmãs convidam a gente para uma janta, né? Pode abrir a carteira, meu irmão, e investir. Porque é uma inversão para sempre, até que a morte separa. Até. Nós viemos do culto, se for possível, 10 cultos seguidos com a mesma roupa. E não estamos nem aí. Elas, nem a mesma bolsa elas querem repetir. Nem o mesmo cinto, a mesma sandália, não. Já fui domingo com aquela, não dá para ir com essa, não. O pessoal vai pensar que eu não tenho roupa. E aquela coisa toda. E você que é o provedor, ao cartão, 10 parcelas, 25 parcelas, 35, para manter esta mulher, até que a morte separe. Aí você diz: mas se eu soubesse eu não tinha entrado nisso. Lê a Bíblia. Paulo disse: é melhor você ficar solteiro do que você entrar nesse negócio. Fica solteiro, fica tranquilo, está despreocupado. Eu vejo esses jovens aí desesperados, olhando para um lado e para o outro, tipo radar do estado, né, nas beiras da pista, escondido, amoitado, tentando capturar alguém. Coitados, não sabem eles o que te espera. Melhor, meu irmão, ficar solteiro, como disse Paulo. Mas se você não pode se conter, faça a melhor escolha. Escolha a melhor menina aqui da igreja. Todas elas são extraordinárias, mas escolhe a melhor. A que levanta às 10 da manhã não serve. A que levanta às 7 da manhã, arruma a cama, lava a roupa, limpa a casa, frita ovo, faz arroz, faz tudo. Posso ouvir um amém? Meu Deus do céu. Não tem ninguém aqui nessas qualidades. Então, meninos, ore a Deus. Disse Paulo a Timóteo que pode te fazer sábio para a salvação. Agora Paulo determina isso. Você precisa da Bíblia, você precisa da sabedoria da Bíblia, porque através da Bíblia, a sabedoria da Bíblia é que você continuará no caminho da salvação. Quem fez esse trabalho com eles? Fora Paulo? Não. Foram a vovó Lloyd e a mamãe Eunice. Então, irmãs missionárias, continue fazendo o seu trabalho, porque amanhã esse menino, essa menina te dará muitas alegrias.